noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao Evangelho Online. Hoje, Paulo Elcanã, da Federação, juntamente com Edilson Carvalho, da Associação Espírita Ação e Caridade, e a minha amiga Neves Couras, do Centro Espírita Eunice Weaver. Então, hoje a gente está em mais um Evangelho e vamos hoje discutir, debater, enfim, fazer a reflexão acerca dos itens 16 a 18 do capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item específico é a indulgência. Então, como sempre, peguem o seu Evangelho, que queira acompanhar a leitura. Também peguem um pouquinho de uma água potável, para que você possa beber logo após, com os fluidos benéficos dos nossos irmãos superiores. E vamos iniciar o Evangelho com a prece da nossa irmã Neves. Meus irmãos, vamos nesse momento elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, nossos amigos, nossos anjos da guarda, como queira chamar. Agradecer pelo momento que estamos vivendo, agradecer pela oportunidade desse estudo, agradecer pela presença de todos os amigos conosco nesse horário, nesse momento, unidos e reunidos, Senhor, em vosso nome. Estamos todos nós aqui com o objetivo de conhecer um pouco mais da Tua Palavra, conhecer um pouco mais para que possamos nos tornar pessoas melhores, conhecermos um pouco mais da doutrina espírita e assim, Senhor, nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Fica conosco, Mestre Jesus, que os Teus anjos e os nossos mentores possam ficar conosco neste momento. Com a graça de Deus, passamos a palavra para o nosso irmão dirigente. Que assim seja. Muito bem. Como o item, ou melhor, a indulgência, ela traz 3 mensagens de 3 espíritos distintos sobre o tema, sobre a indulgência, a gente então vai fazer a leitura integral do primeiro item, que é o item 16, e no decorrer a gente pode fazer referência aos outros itens. Eu vou pedir ao Dilma, então, que ele faça a leitura, por favor, Dilma. Sim. Por favor. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, ocultas a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidência com pérfida intenção, evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar. Que valeis mais do que o culpado? O homem, quando será que julgais os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros,
Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena os que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus irmãos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeus, 1863. Muito bom, né? Profundo, principalmente porque ele começa falando exatamente da qualidade desse sentimento, da indulgência, e que pouquíssimos de nós faz uso dela, né? E penso eu que seja exatamente por conta do orgulho que cada um de nós traz, que dificulta muito a gente ser indulgente, né, Nélis? O que a gente poderia... Eu vejo muito essa questão da indulgência, como colocada aqui, né? Muito de você ver o defeito do outro e não ver o seu, que é assim realmente que acontece. Nós nunca, a gente sempre está orientando a fazer uma reflexão, né, dar um mergulho interior, e todas as vezes que a gente procura fazer isso, não nos vemos como pessoas com faltas, como pessoas que precisam melhorar. A gente sempre está se avaliando como pessoas que já alcançou um nível, um nível espiritual bom, né? Até baseado no que nós já fomos recentemente, por essa tendência a querermos melhorar. Então a gente sempre acha que nós já estamos bem, que nós estamos já merecedores, né? E que o outro, e aí você se volta para o outro, sempre olhando o defeito do outro, sempre olhando que o outro ainda não alcançou no seu nível, né? E essa questão da indulgência nos leva realmente a repensar muita coisa do que somos, muitos atos, nosso dia a dia, na verdade, né? De sermos indulgentes com o outro, e aí vem sempre aquela justificativa que precisamos ser, porque nós já fomos como o outro é hoje, já que a gente atribui que estamos em melhor nível espiritual. E aí temos que compreender que somos pessoas diferentes, em níveis diferentes, né? Do ponto de vista, inclusive, só espiritual. E que muitas das faltas, e aqui é colocado, que nós estamos apontando no outro, nós já cometemos, e talvez até pior. Sem dúvida, eu acho até que se a gente resgatar aquela passagem da mulher adúltera, né? O Cristo ali, ele é tentado, né? E ele então propõe a grande questão da humanidade, né? Que isso perdura e perdurará para todos sempre, que é aquele que estiver isento, né, de pecado, que então atire a primeira pedra, né? Que faça a acusação, que aponte o dedo, enfim. E conta que começaram a largar dos mais velhos, talvez por mais erros que ele cometidos naquela existência, até os mais jovens. O curioso é que Jesus propõe aquela questão e ele já sabe que ele seria dali o único que poderia tirar pedra, né? Porque só o isento de pecado poderia julgar. E quando aquela mulher se vê sozinha, ele pergunta: mulher, onde estão os que te acusam, os acusadores? Não ficou nenhum, né? Todos foram embora. Ele diz assim: eu também não te condeno. Ele sabe porque ele diz assim: eu poderia, eu não tenho pecado, eu sou isento, né? Mas Jesus tem essa percepção: eu já passei por
por essa escala, né? E olha, eu, para estar na posição que eu estou, eu preciso ser indulgente, né? Preciso reconhecer a falta, né? O erro do outro. Como uma criança em ter idade, que a gente reconhece algumas besteiras que ela faz e não vai acusar, né, Larissa? É isso mesmo. Eu vejo essa questão da mulher adúltera, você trouxe um exemplo muito importante para toda a história da humanidade. Né? Porque naquele momento, Jesus convoca a todos a fazer a sua reflexão interior. Exatamente. Né? E isso ele nem percebe, eles vão embora até porque o medo é muito grande de querer se mostrar como são. E naquele momento é preferível que eles partam em demandada, como a gente chama, do que parar um pouco para refletir e olhar o que é que eu tenho feito. Né? Que é essa a provocação que Jesus faz. O que é que cada um tem feito para se achar melhor do que ela? Né? E naquele momento é isso que está colocado aqui. Jesus, todo exemplo da indulgência para com o outro, né? Nesse ato dele. E a gente poderia, Edil, como eu poderia realmente assim caracterizar a indulgência, né? Para que, como é que a gente pode utilizar, em que momentos a gente pode utilizar a indulgência, né? Vamos puxar um pouco do ensino de Jesus e que os discípulos posteriormente comentaram e os Espíritos comentam bastante para a gente, nos ensinam. A palavra utilizada na época era: nós pecamos por pensamentos, por palavras e por ações. E quando nós somos convidados, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e pelos Espíritos, através dos médiuns, à indulgência, nós estamos sendo convidados à identificação desses elementos. Quer dizer, o acertar, o errar, nós acertamos ou erramos por pensamentos, por palavras e por ações. Esses três elementos, sendo bem compreendido, todos estão sujeitos a esta condição: acertar ou errar, por pensamentos, palavras e ações. Se todos estão sujeitos a estas condições, devemos compreender que a falha de alguém deve ser compreendida, tanto quanto nós compreendemos a nossa falha. Porém, aqui na indulgência, nas observações desses três espíritos que nos trouxeram essas mensagens na época de Kardec, observe o que ele diz: sede severos, no item 16, sede, pois, severos para convosco. Ora, para conosco nós temos o grande costume de amainar, abrandar, né? De abrandar, de aliviar a pancada. Sim. E daí a gente já vai, fala, a gente reclama, e no final a gente diz, aí pede perdão, pede desculpas, como se nada tivesse acontecido. Porém, você já semeou. A semeadura é livre. A colheita será obrigatória. Porém, você saiu da condição de um copartícipe do processo para amainar o sofrimento do outro. Você participou do processo para transformar o sofrimento do outro muito mais doloroso. Então você está sendo convidado para ser indulgente e duro consigo mesmo, aqui na mensagem, para que você possa perceber que você é que tem que promover a correção sobre você e não sobre os outros. E convidar que cada um faça a correção sobre si mesmo. Como ele diz: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Ou seja, nós estamos sendo convidados a sermos amigos de todos os outros, mas não é aquele amigo que dá o tapinha nas costas e sai encobrindo tudo. Tá. Se o outro está cometendo falhas, nós podemos até, de modo singelo e amigo, orientá-lo, mas nunca escandalizar.
Sim. Porque, como ele diz aqui, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, e não para escandalizar, mas sim para ajudá-lo. Quando alguém vai tomar conhecimento dos atos falhos, das deficiências dos outros, para ajudá-lo e não para condená-lo. E se ele está ali para ajudá-lo e não condená-lo, não vai escandalizar. Então, o grande convite está nesse processo. Na mensagem 17 tem, sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhe a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos os anjos da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos homens. Então, ele está ensinando aqui que Deus não é um juiz que pune. Deus é um professor que educa, é um instrutor, é um educador, é um orientador. E que a gente deveria ter nele um espelho de ação, né? O convite, que sejamos a imagem e semelhança de Deus. Sim. Muita gente compreende a imagem e semelhança do elemento exterior, da aparência, da carranca. A imagem, né? A imagem como estereotipo. A imagem e semelhança de Deus é da nossa essência, a essência divina, porque nós somos luz. Deus é a luz do universo. Então, nesse ponto, nós devemos ser essa luz. E daí a gente está na relação com os outros e diz assim, domine a você, seja rígido para com você. Se você tem que se perdoar, se perdoe sob condição. Se você tem que lamentar, lamente de modo positivo e não de modo negativo. Como é isso? Perdoar você sob condição não vou repetir a dose, não vou fazer novamente, eu vou lutar até conseguir de não mais fazer. E não lamentar errei. Você agora vai ficar se condenando, se justificando. Não, errei, está errado. Mas agora eu vou lutar até a última gota. Os anos que se seguem é para eu chegar um dia e conseguir esquecer até de como isso se faz. E é interessante porque assim, é bom porque as pessoas não podem também levar ao pé da letra, no sentido de sejais severo consigo, né? Então aí a pessoa vai entrar numa autopunição, né, num processo de não se perdoar, né? Que na verdade o que o Espírito José aqui ele nos orienta é que nós precisamos primeiro nos ocuparmos de nós mesmos, né? A primeira questão é essa, porque quando a gente resgata a questão, por exemplo, 919 dos Espíritos, né, que é o autoconhecimento, quando Santo Agostinho ele vai nos orientar de como a gente pode fazer, que técnica para a gente se autoconhecer, né? É porque esse é o caminho para que a gente possa efetivamente se melhorar. Se eu me ocupo do outro, eu estou perdendo tempo, porque eu não tenho como alterar o outro, eu só tenho como alterar a mim mesmo. Só uma pessoa, como diz a doutrina, ela veio só para uma pessoa. Aí muita gente imagina que é só para fazer para ela. E mais nada a ninguém. Mas é porque ele só tem capacidade de transformar a si mesmo. Isso que você está colocando só pode ser entendido quando ele diz aqui, numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres. E porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual se fez uma lei para todas as criaturas. Ora, se você compreende que tem que ser rígido para com você, vá praticar a caridade, ou vivencie a caridade, porque a caridade resume todos os deveres para com Deus. Aí, resgatando o Jesus lá com a mulher adúltera, se ele a condenasse, ele não estaria sendo caridoso, né? Na verdade, é a junção. Vamos fazer uma avaliação espírita. Jesus a julgou, lavrou a sentença e aplicou a sentença. Sim.
Diferentemente do como a gente fazia, mas é bem diferente, né? Jesus a julgou, lavrou a sentença e aplicou a sentença e disse para ela: só você é capaz de fazer a tua corrigenda. Segues. Em outras palavras, como ele disse a todos: segues e não peques mais. Então ele julgou. Ele julgou: estás o quê? Estás realmente numa situação difícil. Se a gente fosse traduzir aqui: mulher, aqueles que te julgam, eu não vou te condenar. Aqueles que te condenaram, eu não vou te condenar. Mas ele aplicou uma condenação a ela. Qual foi? De fazer com que ela retornasse e não fizesse mais do que vinha fazendo. Ela sendo livre, não estando sob o jugo de quem quer que seja, ela teria de fazer o domínio sobre ela. É o convite aqui. Sim. Então, ali está como ele fez em todos os momentos. Ele curava e dizia: ides, não peques mais. Ou seja, não se submeta ao jugo de outros, se submeta ao seu próprio jugo, se submeta ao seu próprio domínio. E isso é muito interessante, porque assim, você falou da questão do pensamento, das palavras e das ações, né? E aí eu me lembrei de Mahatma Gandhi, né, na sua filosofia, na ahimsa, da não violência, em que ele dizia que não era suficiente ele não apenas não agredir fisicamente o seu oponente, mas também verbalmente e em pensamento, né? Que ele está demonstrando que nós deveríamos exatamente buscar esse autocontrole, porque muitas das vezes eu posso não agredir a outrem por uma falta de oportunidade, porque o outro é mais forte que eu e eu não quero me machucar. Mas em pensamento, eu cometo os crimes todos que na minha índole, né, minhas inclinações mais, eu cometo. E aí significa o quê? Significa um não controle de mim comigo mesmo. Ou seja, eu estou sendo escravizado pelo meu ódio, pela minha vingança, pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo e tudo mais. Como a doutrina nos ensina, é o seguinte: quando pensamos, nós criamos. Como diz André Luiz, somos co-criadores em plano menor. Ao pensar, você cria. Quando você cria uma massa em sua volta. Você cria luz ou sombra. Ao pensar em amor, você propaga esse amor. São os 3 estágios da criação no próprio ser. É o interno, que é a atividade no campo espiritual. O segundo é externo, que é na psicosfera e na fotosfera. Psicosfera quer dizer o campo em torno de você, que é de interação de criação. Na fotosfera, que também é nesse movimento, que é a aura, que é a expressão de luz em suas cores. E o terceiro estágio, que é o da propagação. Então, quando você pensa, você age sobre você, em sua volta, daqueles que estão também próximos, e você propaga na distância que você deseje. Ora, quando pensa, você vai até ao outro que você pensou. Se pensa com amor, vai ao outro com amor. Se pensa com ódio, foi ao outro com ódio. Então você está errando do mesmo jeito pensamentos. Você evitou palavras, você evitou ações, mas você pode causar danos maiores pelos pensamentos. Sim. No momento que você causa danos aos outros pelo pensamento, você está causando danos consideráveis a você mesmo pelo pensamento. Entendeu? Então, esse é um processo de construção. É o que a doutrina espírita nos traz. Neves, eu queria trazer um assunto que é bem particular, que é bem característico para todas as famílias, nessa questão também da indulgência, né? É quando o filho chega com um boletim, né, ou a nota de uma prova, e muitas vezes nós pais, esquecendo que nós somos alunos alguns anos atrás, que também tivemos nossas dificuldades, né, enfim, com as notas, mas naquele momento a gente parece que a maioria ela prefere a questão da severidade. Ao invés de você pensar que você foi aluno, você vai pensar no que o seu pai fez com você e você repete a mesma história. Pois é. Né?
Que aí foi muito bem colocado isso. É você pensar em você, aluno, não em você, filho, como você recebeu aquela reprovação. E até a gente ainda encontra pessoas que, e aí hoje tem até uma questão muito elevada da educação, a educação que eu fui criado de uma forma e hoje eu crio meu filho diferente porque eu fui muito, fui criado uma criação muito rígida e hoje eu solto. Mas assim, você tem que nesse momento, utilizando esse teu exemplo, compreender o que você foi aluno, e compreender que naquele momento o amor de pai, o amor de mãe ali vai ser muito mais, digamos assim, mais rentável, do que a rigidez de você criticar, de você punir. Você vai controlar, você vai compreender aquele momento, você vai exigir. Mas naquele momento você tem que ter uma dose de amor muito grande. Porque, de acolher. Porque vai ter uma razão para aquela nota ser baixa. Não foi por acaso. Mesmo que ele tenha sido negligente, mas teve uma causa para ele ser negligente. E eu puxei esse assunto porque muitas vezes as pessoas elas ficam imaginando a indulgência num campo de muita elevação ou em situações, circunstâncias de um desprendimento que deveria ter muito grande, e é das pequeninas coisas, a começar dentro de casa, porque a gente precisa também compreender que o exercício das virtudes dentro de casa, como principal laboratório, que é um laboratório que não tem holofote, que não dá ibope, é onde você é mais do que você é de fato. Se a gente conseguir praticar isso dentro de casa, a gente vai ser verdadeiro. Fora. Eu queria até aproveitar que você está falando da indulgência dentro de casa e você falou do filho. E eu queria fazer um convite a se praticar essa indulgência com o seu pai, com a sua mãe. Nós estamos vivenciando hoje, no Brasil e no mundo, um problema sério de demência. E esse pai e essa mãe, ele está sendo incompreendido. Então, uma das maiores oportunidades que nós estamos tendo nesse momento é de praticar a indulgência na compreensão do viver desse pai e dessa mãe que está chegando, do marido, da esposa, que está chegando os primeiros sinais de demência e que você não o identifica e aí você passa a ter uma relação com ele, desse pai e desse filho não compreendido. Então, um convite que eu estou trazendo para as pessoas, olhe um pouquinho para o mais idoso que você tem dentro de casa. Nós estamos vivendo um problema de saúde pública muito sério, que é a questão da demência, e 92% dessa demência é Alzheimer. Então, é um problema que está nas nossas famílias. É o momento de você praticar essa indulgência. Muito bom. Eu me recordo, você falou agora, me recordo, eu estava no supermercado com a minha caçula ainda pequenina, hoje está com 15 anos, e um casal, senhores já idosos, eles passaram, vieram com o carro, parou e disse assim para mim: segure bem na mão dela, vamos dizer assim, cuide bem, porque mais na frente ela vai segurar na sua, E é interessante porque porque se nós estamos encarnados é para aprender. E parece-me que a providência divina nos oferece duas grandes oportunidades. Uma com os filhos e um reforço com os pais na sua fase, para que a gente possa exatamente exercitar essa paciência, essa indulgência, compreender realmente as dificuldades. Porque essas diferenças, agora mesmo com a questão da microcefalia, Down, tanto autismo, tantos casos que vêm se multiplicando, parece ser uma oportunidade. Exatamente. Para a sociedade conviver com a diferença e ser tolerante. Gil? Há uma coisa que deve ser bem compreendido: indulgência e não conivência. Sim, perfeito. Indulgência é compreender a situação com o outro e se colocar à disposição para colaborar com o outro de modo compreensivo, amigo, cordato, para que o outro possa traçar a sua linha de transformação.
A conivência não é indulgência. A conivência é não fazer nada, já está permitindo que o outro faça o que deseja do modo que queira. A conivência é fazer alguma coisa para reforçar o que o outro está fazendo. Sim. Você pode até ser conivente no bem, mas necessariamente você será conivente apenas nos erros. Então é preciso prestar atenção que na corrigenda é corrigida com indulgência. Sim. É assim que Deus faz conosco. Sim. A gente até fala muito que na sociedade nossa, ainda bastante os seus desequilíbrios, a nossa justiça ela está muito atrelada à vingança, né? A gente não quer a corrigenda, a gente quer a punição da punição para fazer sofrer tanto ou mais aquele que me fez algo, né? E a proposta é que nós possamos aplicar a justiça, inclusive a justiça humana, que está aí, os direitos, mas sem necessidade de você alimentar dentro de si qualquer tipo de rancor, qualquer tipo de ódio, né? É você olhar para o outro que tem uma carência qualquer, né? E você dizer assim, não, ele vai ter que ter uma corrigenda, inclusive dentro das leis, mas eu estar preocupado com o crescimento dele, né? Porque se não for assim, a gente não vai. É por isso que a gente tem um sistema penitenciário tão falido, que é uma escola do crime, né? Em que a pessoa ela fica ali jogada ao invés da corrigenda, ao invés da recuperação, né? A mão de obra, o intelecto que está ali só pensando de coisas ruins, né? Menos nobre. É verdade. Mente desocupada. Exato. E lembrando que os Espíritos dizem que trabalho é toda ocupação útil, né? Então, aquelas pessoas não estão trabalhando porque elas não têm ocupação útil. E poderiam ter uma ocupação útil para a sociedade. Para elas e para a sociedade. Né? Bom, mas o tempo ele passa rápido, é um assunto gostoso, né? Muitas reflexões. A gente quer agradecer imensamente a presença do Edil, da Neves aqui com a gente, né? Espero que você tenha gostado, que você possa também assistir, né, depois, fazer suas reflexões, escrever para a gente, participar, fazer suas considerações, discordâncias, enfim, fique bem à vontade, porque todos nós aqui somos aprendizes do Evangelho, né? E mais do que isso, que a gente possa efetivamente nos esforçarmos para colocar em prática um pouquinho, né? Então, hoje, quando você for dormir, ore a Deus. Usar o método de Santo Agostinho. Isso. Né? Repasse o que você fez durante todo o dia de hoje, como foi que você conversou com sua esposa, com sua filha, seu filho, seu marido, né? O seu empregado, o seu chefe, que pensamentos porventura você teve, né? E isso aí você pedir para que você pelo menos faça menos no dia seguinte, e é dessa forma que a gente pode considerar o espírita, no esforço que ele empreende dia a dia, né? Vai ser melhor. Mas, gente, obrigado, e vamos pedir ao nosso amigo Edilmo para fazer a prece final então dos nossos trabalhos. Jesus, querido amigo, agradecemos a Ti, Senhor, por estes instantes de aprendizado, momentos em que os Teus ensinamentos são refletidos para que sejam absorvidos por nós a nível de pensamento, a nível de sentimento, e desse modo traçar uma linha de transformação para que sejamos amanhã bem melhores do que hoje. Que estas lições, Senhor, sejam aproveitadas por nós no nosso dia a dia, para que estejamos sempre dispostos a melhorar, a aperfeiçoar e a trabalhar em Tua seara. Que assim seja, Mestre.